Cada semana fazemos compras no supermercado, na farmácia, em todas as lojas. O que vocês fazem? E você já tem notado que enquanto está esperando sua vez na fila das compras, você sempre vê muitas capas de revistas falando sobre o amor? Tem visto isso? Se você se atreve a olhar, você pode ver que a maioria delas, quase todas, tem pouco a ver com o amor cristão e como ter uma relação adequada entre marido e mulher. São mais dicas para embelezar seu corpo na busca de novas conquistas. E como tornar-se mais sexy. Também há as fofocas sobre as celebridades que todos devem imitar, que só encorajam então os triângulos amorosos, além de novas modas que incentivam a mais nudez no corpo da mulher. Hoje à noite quero apresentar dicas e maneiras que podem ajudar a mostrar e aumentar seu amor para seu cônjuge e ter uma família cristã que demonstra amor sem o uso da filosofia mundana. O primeiro passo para ter um bom relacionamento com seu cônjuge é ter uma relação correta e constante com Deus. Construindo um relacionamento correto com o Senhor, logo toda a sua família conhecerá que algo diferente e positivo tem acontecido. A Bíblia ordena aos homens que amem suas esposas como Cristo ama a igreja. Este é um mandamento muito difícil de obedecer, porque Cristo deu a própria vida pela igreja. Na verdade, ele morreu por ela. A igreja é mencionada como a noiva de Cristo e Jesus o noivo. As bodas do casamento do Cordeiro de Deus acontecerá depois da consumação do casamento em seu retorno. O tipo de amor que Cristo tem para a igreja é o amor divino. É um amor sacrificial e incondicional que os homens devem tentar imitar. Então, como podem os maridos amarem suas esposas de maneira ou na maneira que Jesus ama a igreja? Não há melhores conselhos matrimoniais para maridos e esposas dados de qualquer lugar, por qualquer pessoa, do que há na Bíblia. Há sabedoria para nós em como devemos amar, e este é diferente de qualquer conselho que você encontrará no mundo. Permitiremos que Deus nos fale sobre como um marido deve amar sua esposa. Efésios 5 é considerado o manual de instruções bíblicas para o casamento. Agora, a minha Bíblia está aqui. Vamos para Efésios capítulo 5. Vocês conhecem esse? Quando cheguei, já é 8 horas, eu ia começar do versículo 1. Lá começa: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. E depois vem essa lista de advertimentos, coisas evitar. Evita. Nós não vamos ler isso hoje à noite. Eu quero, mas chegando em casa amanhã, leia com atenção. Vamos começar com o versículo 22. Vós, mulheres,
Sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também no Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Irmão, a minha adição é diferente do que você. Depois que Deus criou Adão, ele realizou a primeira cirurgia. Tirando uma das costelas de Adão, ele então fez uma segunda pessoa, Eva. Deus pode tomar um e fazer de um dois. Então, ele pega os dois e os torna um. Nesse mesmo dia, ele realizou a primeira cerimônia de casamento, unindo os dois. Nós lemos em Gênesis capítulo 2, versículos 23 e 24, e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, Isha. O homem é Ish, ela é Isha. Carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem Ish foi tomado. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Esse é um ponto importante. Quando um homem e uma mulher se casam, os dois se tornam um. Isso significa que quando ela sente dor ou tristeza, então ele deve sentir também dor ou tristeza. Quando a esposa se alegra, o marido deve se alegrar. Eles estão compartilhando tudo na vida, os altos e os baixos. Outro fato importante neste versículo é a declaração que o homem deve sair da casa de seus pais, pois está agora unido à sua esposa. Isso significa que eles estão começando uma nova família, um novo lar, da qual o marido veio. Enquanto que o marido não tem... Enquanto os pais não têm autoridade sobre eles. Tem alguma coisa errada aqui. Os pais não deverão ter nenhuma participação ativa no casamento entre o novo casal. A interferência dos pais e sogros podem causar extrema pressão sobre os cônjuges novos e podem prejudicar o próprio casamento. Geralmente o casal fica com um ou do outro,
ou então fica assim. Outro ponto importante é que as duas pessoas se tornaram uma só carne. Em um sentido literal, é que eles compartilham um vínculo, uma intimidade que não é compartilhada por qualquer outra pessoa. Eles se tornaram um de propósito, um em servir uns aos outros e um em companheirismo. Na Bíblia, quando íntimas relações físicas estavam envolvidas fora do casamento, a maneira para descrever esse ato era que o homem deitou-se com ela. A expressão hoje é mais fazer amor, ou de alguma outra forma de só transar. Em Gênesis 34, versículo 2, nós lemos: E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Mas no casamento, há outra expressão usada, não é deitou-se com ela. Diz que o homem conheceu a sua mulher, ou não a conheceu. Lucas, lá em Gênesis, José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua esposa, em Lucas, capítulo 1, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Parabéns para aquele homem. Esperar. Uau. Deitar com alguém não é o mesmo que conhecer alguém. Durante a relação íntima e física amorosa entre o marido e a esposa, existe uma intimidade crescente em conhecer não somente os corpos uns dos outros, mas em conhecer as próprias intimidades pessoais, que não pode ser transmitida verbalmente nas relações sexuais adulteras, fora do casamento. Tem coisas que ela fala apenas para mim, que nunca teria falado para ninguém. Eu falo coisas apenas para ela. Então, a primeira dica, ore. Ore. Ore pelo seu cônjuge diariamente. Quantos de vocês, homens, falaram para sua esposa hoje, pelo menos 5 vezes, eu te amo? Que vergonha. Moças, mulheres, quantos de vocês, menos de 5 vezes, têm falado, pelo menos 5 vezes, têm falado para o seu marido, eu te amo? Quando você levanta de manhã, o que sai da sua boca? As primeiras palavras. Te amo. Eu te amo. Toda a minha vida, toda a nossa vida é assim. Nem sempre a última palavra à noite, mas quase. Eu te amo. Eu vou dizer isso, talvez vocês vão achar muito. Se você não falar pelo menos 20 vezes durante o dia, tem algo errado. Fique orando. Orando pela sua esposa, seu marido, não só inclui a ajuda do Senhor Deus, mas também coloca ela ou ele e as suas necessidades na frente do seu coração e mente. Por isso, fala mais do que 5 vezes no dia.
Quando você ora pedindo pela provisão e proteção do seu cônjuge, a presença de Deus pode ser sentida por ambos. Está saindo para serviço, trabalhar. Você ora para ela enquanto que você está trabalhando. Vocês orem por eles enquanto que eles estão. Cada dia deve. Ele precisa. Ela precisa. Faça o que pode fazer para seu amado e deixe Deus fazer o que você não pode fazer. Suas orações abençoam seu cônjuge, ajudando você a confiar mais em Deus e lhe dão a paz de espírito. Em hebraico tem duas palavras para abençoar. A primeira palavra é uma palavra de mão dupla. Por exemplo, o homem pode abençoar outro homem e o homem pode abençoar Deus. E Deus pode abençoar o homem. Essa é uma palavra. Brachá. Mas tem outra palavra. Asher. Esse só Deus faz. Ele abençoa o homem. É a mão única. Em Romanos 8, 28 nós lemos: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segunda dica: não somente ora pela, ore com seu cônjuge diariamente. Lembra, eu disse que logo antes de casar nós decidimos, sendo juntos, íamos ler. Eu não falei tão bem completo assim, mas nós sempre tínhamos uma hora devocional. Quando estávamos na escola, quando visitei ela, fizemos. Já foi planejada. Não podia escapar. Eu não podia, nem ela. Sempre era coisa esperada, natural. Continuamos até hoje. Além de orar pelo seu cônjuge, ore com ela também. Isso pode fortalecer seu relacionamento como nada mais. Estudos mostram que os casais que orem regularmente juntos ficam juntos, desfrutando de uma média de divórcio de 1% em comparação com a média usual de 50% ou mais. Jane e eu temos lido nossas Bíblias e orado juntos todos os dias há 50 anos. Aliás, realmente mais de 50 anos antes do casamento. Decidimos fazer isso antes mesmo de nos casar. Nós, depois de orarmos, nos sentimos mais perto do Senhor e um ao outro. Quando eu inicio a oração, Jane se sente especialmente satisfeita e abençoada, porque eu estou tomando a iniciativa de buscar o Senhor junto com ela. Esse é bíblico. Em Filipenses 4, diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Agora, ama-a. Afirme seu amor com suas palavras. Escreva e deixe um recado de amor de vez em quando. Eu não tenho feito recentemente, mas muitas vezes eu tenho desenhado algo. E se eu ia colocar um papel em frente dela, eu tenho certeza, pensando um pouco, ela vai dizer: sim, é assim. Eu amo você, I love you. Mas é uma certa jeito que eu sempre fazia. Não sempre, mas
vamos dizer, constantemente, de vez em quando, né? No decorrer dos anos, eu fazia. De vez em quando, cada semana, de vez em quando. Pulava um mês ou 2 meses, mas... Tá. Para a maioria das mulheres, as palavras podem ser como sol, aliás, sal e água para uma flor. Sol e água para uma flor. Palavras produzirão alegria e um amor exuberante em sua esposa. Notas e cartas simples e agradáveis funcionam. Suas palavras faladas, assim como suas palavras escritas, muito valem. Podem abençoar e nutrir seu cônjuge e seu casamento. Eu lembro várias vezes eu precisando viajar longe, abrindo a mala, uma nota para mim. E eu não peguei uma nota que eu guardo na minha pasta. Eu trouxe outra pasta que só segura o notebook. Mas eu tenho outra pasta, tá lá. Eu ia mostrar. Esqueci. Tirar e colocar nesta. Eu tenho anos que ela me deu. É importantíssimo. E de vez em quando eu pego e leio. Me dá encorajamento, ânimo, mas alegria e satisfação. Ainda estou assim, como ela disse. Diga à sua esposa ou esposo quanto você ama. Se você não diga isso muito, será que a outra pessoa vai começar a duvidar? Diga para a sua cônjuge o que você aprecia sobre ela ou ele. Reconhece as coisas pequenas e amáveis que ela faz para você. E certifique-se de que suas ações apoiam suas palavras. Caso contrário, suas palavras não terão valor. Eu lembro anos atrás, o primeiro casal brasileiro que nós chegamos a conhecer era um casal pobre. Nelson e Luzia. Na igreja ele tocava violão. Ele nem sabia ler. Mas Jane tocando o órgão na igreja, ela podia mudar de um chave para o outro e ele seguia. Não tinha que pensar. Eu lembro muitas vezes eles não tinham carro e depois de tempo percebemos quando nós estamos aprendendo a língua portuguesa na escola para missionários, eles sempre vinham de ônibus. E um dia, por alguma razão, eu levei eles para casa e descobri que realmente está no caminho. Então, eu pedi, eu insisti em poucas palavras, vamos levar vocês para casa. Eu não sabia o endereço e perdi o endereço e chegamos a eu estava meio perdido, mas não lembrava, mas eles diziam aqui. Bom, eu não lembro nem como era o apartamento, não tinha percebido muito. Então deixamos lá. E eles estavam ainda uns quarteirões da casa, não querendo nos incomodar, né? Quase passamos a sua casa depois deixando, porque eles estavam pensando da rota do ônibus. Mas finalmente, depois de 1 ano, 2 anos, eu percebi isso, porque fomos para casa para algum evento de aniversário, mas eu percebia que ele amava a sua esposa e que ela amava ele, mas nenhum dos dois era pessoas que falavam muito.
E quase uns anos antes de mudar para Rio, eu falei sobre amor. E eu decidi usar ele como e ela como um exemplo de como você pode falar sem palavras. Porque nós temos uma maneira de falar. Eu pego a mão dela, o dedo dela, qualquer coisa, e eu digo assim: eu te amo. Em inglês. Em português seria 4 vezes, né? E eu mostrei isso. Ele gostou. E desde então, eu lembro, alguns anos depois, chegamos para visitar esse casal já velho. Eles contaram para nós como esse era uma coisa encorajosa para eles. E eu estava sempre usando, falando: eu te amo. Eu te amo. Outra dica: ouço. Realmente escute. Ser verdadeiramente ouvido é o anseio de cada coração humano. E sua esposa, o marido, não é exceção. Parece simples, mas o ato de prestar atenção e ouvir pode ser mais difícil do que parece com tantas distrações em torno de nós e dentro de nós. Antes de vir, ela falou para mim alguma coisa, não peguei. E eu tinha que parar e pedir o que falou para dar atenção. E essa vez olhei para ela. Em Tiago, capítulo 1, diz, versículo 19: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tarde para falar. Opa, eis nosso problema. Antes de terminar, eu estou falando. Estou errado. Tarde para falar, tarde para se irar. Quantos que nós fazemos isso? Esse versículo invertido. Está ouvindo, escutando, poderia ser a queixa número 1 que as mulheres reclamam dos homens. É a queixa número 1. Ele não me escuta. É dela. Por algum motivo, os homens tendem a ser pobres ouvintes. Geralmente, nem sempre. Eu não sou uma mulher, mas tenho observado que as mulheres muitas vezes são melhores ouvintes do que os homens. Por isso, depende muito dela. Quando estamos junto com outras pessoas. Houve momentos ocasionais em que eu estava ouvindo minha esposa e de repente ela disse: obrigado por me ouvir. Uou. Mas sabe, houve muito mais vezes quando ela estava me contando algo e de repente, percebendo que o que ela estava dizendo era importante, mas eu não tinha escutado bem, eu tive que detê-la, confessar e pedir desculpas por não ter prestado atenção. Eu não sou perfeito. Pedir perdão por não ter prestado atenção. E pedir de começar desde o início e me dizer tudo de novo. Pensando, isso foi chato para ela? Foi. Com certeza. Mas admitir a minha falta de atenção foi errada
errado, é difícil, mas é correto fazer. Quando eu realmente ouço ela sabe que estou dando atenção e que ela precisa. E estou recebendo as informações que ela está tentando transmitir para mim. Sabe uma coisa? Geralmente eu preciso saber o que ela está falando. Eu preciso. Sabendo que eu estou escutando, realmente ouvindo, ela se sente amada. Importante e uma parte real da minha vida, e é o dela. Esta é outra maneira de mostrar meu amor para ela. Esta é provavelmente a maior área onde eu preciso melhorar. Esta é uma boa prática para se tornar um costume num casal. Porque quando você dá toda a sua atenção ao seu cônjuge, melhorará todos os seus relacionamentos, seja no casamento, com seus filhos, na sua carreira, com seus amigos e com a família em geral. Quarta dica: conversa, comunica. Não permita que ela ou ele tenha que adivinhar o que você está pensando ou sentindo. Homens, vocês podem não gostar de falar tanto quanto sua esposa gosta. Mas quando você participa em uma conversa de qualidade, abençoará. Desliga o TV, ou como no meu caso, feche o livro, ou nos dias de hoje, desligue o computador, né? Ou Telefone. deixe de lado o seu celular um minuto. Desligue o aparelho, né? Olhe nos olhos do seu cônjuge e tenha uma conversa de qualidade, de boa qualidade. Olha para ele ou ela. Ter uma conversa de qualidade é um momento perfeito para você compartilhar seus sentimentos, seus pensamentos e suas necessidades, como quando você permite ela fazer a mesma coisa. Procure ativamente incluir as ideias da sua esposa. Avalie suas contribuições e dê um lugar preferencial em seu processo ao tomar as decisões juntas. Provérbios 12:15 diz: a ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Eu não vou ler, mas também tem Provérbios 19, versículo 20. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Tem também Provérbios... Não, eu apaguei o outro. Valorize a sua individualidade do seu cônjuge. Ele, mulheres, é maravilhosamente único. Homens, ela é maravilhosamente única. Não a compare a sua mãe ou seu pai, nem a outra pessoa. Lembre-se, a reputação dela é sua reputação, pois sua reputação é dela. Provérbios 31, versículo 28 e 29 diz: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas
a mais excelente. Alguns anos atrás, lá na Bechai Shalom, estávamos tendo um retiro para judeus. E eu cheguei onde as mulheres estavam, Jane estava em outro lugar, e elas estavam conversando sobre a Jane. E eu, não querendo, mas parei. Logo eu ia entrar, mas eu parei, porque eu fiquei... Elas falaram, e todos, imediatamente, tão rápido assim, concordaram. Ela é um Eshet Chayil. Vocês não sabem isso. Mas a tradução é mulher virtuosa. Mas vocês sabem que a mulher virtuosa, a palavra virtuosa lá, a palavra Chayil, fala sobre força. Ela é sua força. Fala sobre alguém capaz. E também virtuosa, no sentido moral. Mas isso é um secundário, realmente, sentido. E eu fiquei, uau, eu nunca ouvi alguém dizer que outra pessoa era a mulher virtuosa. Mas ouvi elas falar disso, a minha esposa. Eu conhecia em hebraico aquela expressão. Eu não tinha que elas disseram. Eu imediatamente sabia o que elas estavam falando. Outra dica. Pratica a liderança de servo. Você deve ser um líder espiritual. Sabe, todas as organizações têm uma hierarquia. É impossível funcionar sem uma. Mas ser um líder não é mesmo que ser um ditador. O melhor modelo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não era um ditador. Jesus lavou os pés de seus discípulos, morreu em seu favor. É um desafio exercer autoridade enquanto mantém um espírito de humildade. Mas é isso o que significa ser um líder piedoso. Em Filipenses 2, versículo, bom, eu não vou ler, versículos 1 a 8, pode anotar e ler depois. Mas em Provérbios 20, versículo 28, diz: benignidade e verdade guardam ao rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Mateus 20, 28 diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Muitas vezes o homem, o casal é enquadrado como num palácio. O homem é o rei e a mulher é a rainha, né? Pode ser. Mas pensando dessas palavras para o rei, né? Benignidade e verdade guardam o rei do lar. O que é benignidade e verdade? E com benignidade sustém ele o seu trono, sua casa. Outra dica: surpreenda-o a ele. Muitas mulheres gostam de surpresas. Jane adora surpresas. E tenho certeza de que todas as mulheres aqui também gostam. Sejam flores, recados escritos, chocolates ou comidas especiais e outros presentes e atividades. Ela me deu um presente. Dentro de um mês e mês. Uma poltrona
elétrica. Eu tenho problema de coluna. Eu não posso ficar de pé muito tempo. Eu estou aqui movimentando, eu estou bem, mas para ficar em frente de outra pessoa conversando, logo eu estou com dores, muitas dores. Eu tenho que logo, desculpe, eu preciso sentar. E ficar sentado, logo eu preciso ficar de pé. Estávamos num shopping e eu já tinha tentado, ou quer dizer, experimentado muitas cadeiras desse tipo que, né, deita, não gostando nenhuma, mas sempre um dia talvez vamos achar. E estávamos no shopping e ela viu uma loja, não sei se ela já tinha procurado na internet, eu esqueci de perguntar, não. Ela respondeu já. Mas vimos, ela disse, vamos lá. Para quê? Ver a cadeira. Eu não quis entrar. Não quis. Porque eu já sabia. As cadeiras, a parte de trás, para mim, não fica reto, mas assim. E esse é mal para mim. Eu preciso, ao contrário, para dar mais apoio. Eu não quis. Senta. Não. Se me lembra, eu quase disse não, né? De dentro eu estava quase gritando, não quero, não quero. Vamos sair daqui. É o que eu estava pensando, mas ela disse, senta, experimenta. Então sentei. Olha, essa cadeira era diferente. Mas não exatamente ainda. Eu disse, não, acho que conversamos um pouco. Não. Mas temos outra cadeira lá atrás. Eu já disse, não. Mas é elétrica. Não. Então, ela disse, pois vamos. Então fomos lá, sentei. Olha, essa cadeira foi feita para mim. Obrigado, Jane. Eu estava no quiropraxista. O outro dia. Quiropraxista. O outro dia, por causa da coluna. Semana passada, fim de semana passada, eu estava andando assim. E eu tinha um colete para colocar, para me ajudar. E não estava ajudando. Eu fui dentro de uma semana, 3 vezes. E na terceira vez saindo, eu tinha que passar uma padaria. Que é, eu acho, o mais chique de Niterói. O mais famosa. Temos entrado algumas vezes. Eu vou entrar. Vi uns pães. Ela faz nosso pão, quase sempre. Vi um pão pequeno com chocolate e laranja. Eu estava olhando outro que era Com azeitona. com azeitonas. E uma moça estava conversando com a moça em frente, né, do balcão. E chegou uma outra moça para fazer compra e ela me viu essa e ela, essa é muito gostosa, eu quero um dessa e eu quero um do outro que eu estava olhando. E eu olhei para ela e, né, eu podia ser o avô dela, eu acho. E ela olhou para mim e gastou, não sei, 5 minutos falando sobre esses 2 pães. Como fazer, preparar, como comer tudo. E depois ela saiu. Eu vou levar esses para Jane. Foi gostoso. Ela gostou. Aniversários. É bom. Ocasiões especiais. Se não tiver, inventa então. Agora vamos falar sobre prazer sexual, que é um termo que eu não gosto de falar. Quase apaguei aqui. Mas eu coloquei, ou melhor, relação física amorosa. Em inglês tem uma frase que muitos usam. Vamos fazer sexo.
a tradução, que não faz sentido, mas nem em inglês faz sentido. Mas essa é, né, fazer amor. Eu nem uso esta. O mundo usa tanto. Uma relação física amorosa com minha esposa. Lembre-se de que a intimidade é uma rua de mão dupla. Homens. Eu falo homens porque os homens são notoriamente egoístas no quarto. Mas ficam estufados quando suas esposas são menos do que entusiasmadas, muitas vezes nessa área. Faça tudo para que esse aspecto de seu relacionamento seja prazeroso para ela e para ele, como é para você, e ganhará enormes dividendos. Pode ser que você deve lavar a louça ou ajudar com as crianças. Eu fazia isso. Mas eu lembro muitos anos, levantando, chegando à mesa, estava tudo pronto. Nos últimos anos, não lembro quanto, eu decidi invertir isto. Agora, ela chega na cozinha, a única coisa que ela tem que fazer, geralmente, menos além de sentar à mesa, é colocar café. Sabe por quê? Ela faz bem melhor do que eu. Para café de manhã. Tá? Para café de manhã. Para café de manhã. Mas qualquer café ela faz melhor do que eu. Mas para café de manhã, ela tá tudo na mesa. Tudo na mesa já. Até quando é tempo frio, não tenho feito isso recentemente. O ano passado, mas ela está fazendo. Tem algumas razões, mas muitas vezes colocava água quente nas 2 xícaras. Sabe por quê? Quando você coloca seu café, imediatamente o copo, ou a xícara, ou a caneca, absorve quase a metade do calor. Então, já temos esse costume, coloca o água quente. E antes, quando é hora, depois de orar, guardando para lavar a louça, e né, temos canecas quentes. Então faz tudo que pode para ajudar ela ou ele para que ela tenha energia. Estou falando com os homens, para que ela tenha energia sobrando no final do dia. Isso pode significar, de vez em quando, abraços e luz de vela, para que ela possa relaxar e deixar as preocupações em sua mente e se afastarem. Se você não tem certeza de por onde começar, basta perguntar a ele ou a ela e depois escuta. 1 Coríntios 7:3 diz: o marido pague à mulher a devida benevolência e dá a mesma sorte à mulher ao marido. Esta é uma área que as esposas podem ter medo de reconhecer sua insatisfação. Talvez você também não goste de falar muito sobre isso. Sua esposa gosta da parte romântica do seu relacionamento? Será? Seu cônjuge gosta de ter relações íntimas e físicas com você? Espero que sim. Se você não sabe, pergunta. E escuta. Pode aprender muito. O que eu realmente gosto? O que eu realmente gosto? O que não gosto?
Esta pode ser uma conversa no início muito difícil, mas é essencial para, enfim, ambos de vocês podem se sentir conectados ou conectadas um ao outro e curtir os atos físicos mais deliciosos. Continua melhorando nesta área. Pode melhorar mais rápido do que você pensa. E você abençoará sua cônjuge quando você entende o que ele realmente ou ela realmente gosta durante as intimidades físicas amorosas e como que gosta disso. Toma o tempo de fazer uma massagem. Isso ajuda de vez em quando a relaxar um pouco. Quem não gosta disso? Seja gentil. Suas esposas, eu estou falando com os homens, eu sou homem. Suas esposas não são seus colegas de time de futebol. Elas percebem e interpretam a linguagem verbal e não verbal de forma diferente dos homens. Quando você é áspero, você comunica irritação, frustração e raiva. Quando você é gentil, você comunica amor, apreciação e humildade. Certifica-se de que o que você está dizendo, tanto com suas palavras quanto com suas ações, são comunicações gentis. 8. Lembra-se de fazer as pequenas coisas. Crie um costume de lavar a louça de vez em quando. Ou sempre. Quando ela se levanta pela manhã antes de você, arrume a cama antes que ela saia do chuveiro. Arruma. Não custa nada. Custa. Ela vai apreciar. Ajude a lavar as roupas e dobre as roupas. Ela cuida da lavagem, mas eu ajudo de vez em quando com dobrando. Sua esposa mostrará apreciação e gratidão quando você faz pequenas tarefas como essas. Esse será um sinal para ela de que você realmente a ama. Crie o costume de expressar seu amor verbalmente muitas vezes no dia. Quando foi a última vez hoje que eu disse I love you? No carro. Não foi ali? Foi. Antes que chegamos a sentar. Eu não fiz propositalmente para dizer isso hoje à noite, mas eu lembrei, eu tinha falado a última vez ali. Aqui, vocês estavam todos aqui, menos um, dois, mas eu disse para ela, I love you. Ela está tocando o órgão e eu estou sentado esperando pregar e ela olha para mim, sabe o que eu digo? Faço isso. É tão natural para mim hoje em dia, depois de 50 anos. Quando foi a mais recente vez que você disse ao seu cônjuge, eu te amo? Agora fica pensando. Quantas vezes que você fala isso durante um dia? Fique pensando. Chegando em casa nessa próxima semana, veja se seu cônjuge pode dizer quando você pergunta, hoje
te dê as palavras eu te amo porque eu te amo pelo menos 10 vezes hoje, ela ou ele vai ter notado. Talvez não o número exato, mas vai dizer mais de 10? Sim, obrigado. E eu te amo. Logicamente, esse vai ser o fim da conversa, ou não, o início de uma nova. Existem muitas maneiras de mostrar seu amor, mas seu cônjuge ainda gosta mais de ouvir você falar eu te amo. Experimenta. Agora. É sua vez. Eu estou esperando. Eu te amo. I love you. Eu te amo. Obrigado.